Oi, gente, tudo bom? Olha só, como eu prometi, né? Eu vou gravar aqui um overview do que a gente discutiu lá na última aula, né? Quer dizer, na verdade aqui vai ter mais coisas do que eu falei na última aula. Na última aula eu fiz alguns tópicos desse aqui, né? Alguns desses tópicos aqui. E hoje eu vou gravar as mesmas coisas que eu fiz na última aula e avançar um pouquinho mais, tá bom? Deixar aqui gravado para complementar algumas coisas que eu não falei lá na aula. Então vamos lá, né? Bem, esse material aqui, esse PDF, vocês receberam, né? Eu fiz produzi esse pequeno textinho aí para a gente começar a brincar no Python, né? Aprender o básico de Python, né? E a gente vou começar aqui com o básico do básico do básico, coisa bem, digamos, simples mesmo, assim, dos conceitos básicos da programação do Python. Então vamos lá, né? O Python ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens em relação ao C, Fortran, essas linguagens, né? Uma das vantagens dele, assim, que ele é uma linguagem, eu diria até mais simples de programar e tem algumas potencialidades de visualização, né? Animações, como vocês viram alguns que eu fiz aí. A desvantagem que eu vejo em alguns casos, ele se torna um pouco mais lento. Mas tudo bem, mas para a gente começar e fazer algumas animações, eu diria que, ou análise de dados, ele é excelente. Então vamos fazer uma coisa que é importante, que é o tipo de dado. Né? Em linguagem de programação você pode ter dados inteiros, dados reais, ou também nomes, né? Dados que são strings. Né? Então no Python é muito fácil de você fazer esse tipo de coisa. Basicamente você simplesmente já define os números e vai usando eles da maneira, meio que da maneira que você quer. Então, por exemplo, eu fiz aqui um exemplo para você do programa em Python. Isso aqui, gente, eu já falei lá na aula, isso aqui é o comentário, tá? Comentário. Isso aqui não, o programa não interpreta esse tipo de coisa aqui quando tem esse jogo da velha aqui, né? Certo? Então isso aqui é uma frase, é um comentário, tá? Então aqui eu boto, por exemplo, número inteiro. Aí eu defino número igual a 10. Pronto, isso aqui é uma variável do tipo inteiro já. Eu não botei ponto nela, não botei nada, ele já meio que entende como inteiro. Já o número pi, por exemplo, aqui eu já estou definindo ele com ponto, tudo. Pronto, ele já é compreendido como um número real. E essa outra aqui é uma variável tipo nome, ó, nome, né? Tem João, aí bota entre aspas assim, aí ele entende que são strings, uma junção de letras, tá bom? Beleza, então se você quiser imprimir isso na tela, aí você usa o comando print. Print, abre parênteses, aí bota número, pi e nome, pronto. Isso aqui vai escrever os três caras. É um programa bem básico, onde eu defino três variáveis e escrevo elas na tela. Então digamos, como é que eu, estando o Python instalado no computador, né? Vou usar aqui o Linux como exemplo, né? Como eu executo esse programa, né? Vamos lá. Então, tô assumindo que você já instalou, né? Já passou pela primeira parte do tutorial, você já instalou o Python, tá? O Python já está funcionando. Então você vem aqui, ó, marca isso aqui, o PDF, botando à direita do mouse, copia, abre um arquivo que eu chamei aqui de P41, porque é a primeira seção aqui, é 4.1. Aí você vem aqui e copia ele aqui, ó. Esse arquivo eu abro no Linux, né? Todo mundo sabe, eu abro com o CalWrite, por exemplo. Ou cat, essas coisas assim, tá? Mas editor de texto, tá? Pronto. E a extensão dele a extensão dele na hora da cópia, ele não funcionou muito bem aqui, a formatação, né? Pronto, agora corrigiu. Quando eu copiei lá do PDF, ele bagunçou um pouquinho lá a coisa. Ele quebrou esse João aqui, ó. Tá vendo? Aí eu ajeitei agora, né? Certo? Tá aí. Do jeitinho que tá lá no programa, lá no PDF, tá bom? Pronto. Aí agora o programa tá aqui, ó, idêntico a esse aqui, ó. Tá vendo? Aí agora vamos executar. Aí como é que eu executo? Eu faço Python 3 P41, que é o programa onde eu vou fazer isso. Aí ele escreve o número inteiro, o número real e o string. Tá vendo? Beleza? Então aprendeu a definir as variáveis, né? Então vamos ver agora a entrada e saída de dados, ou seja, eu quero, digamos, fazer um programa que me pergunte um número, me pergunte um dado valor, né? Então, por exemplo, aqui está um programa aqui, né? Então ele vai receber um dado número, um dado valor aqui e vai calcular o dobro dele, vai escrever na tela o dobro desse número. Então aqui o comando para receber é esse aqui, é o float, é um número real, input, aí eu abro parênteses e boto a pergunta aqui,
digito o número e fecho tudo aqui. Tudo que eu abrir, eu fecho. Pronto. Essa linha aqui vai escrever isso daqui na tela e vai esperar você escrever o número e bater Enter, tá bom? Aí depois ele escreve print, abre parênteses, né? Aí o que eu quero escrever, o que eu texto, eu boto entre aspas. Aí depois eu boto vírgula, né? Eu separo. Aí boto o número que você entrou aqui vezes 2. Aí você faz número vezes 2. Tá vendo? Então esse programa vai perguntar o número. Vai perguntar o número na tela. Digita o número. Aí você digita 10. Aí digitou 10 e bate Enter. Aí ele bota o dobro do número aí ele faz 10 vezes 2. Né? 10 vezes 2. Tá vendo? Número vezes 2. Tá vendo aí? Então, assim é a maneira de você perguntar número. É uma das maneiras de você criar um ambiente de interação entre o programa e você, né? E você perguntar o número, tá bom? Ou seja, o programa ele vai requerer um dado número, digita um dado número. Que num problema de física pode ser, digita a velocidade inicial, por exemplo. Digita quanto é o coeficiente de atrito com o ar, né? Entendeu? Beleza, vamos agora para aqui, operações básicas. Então, aqui, operações básicas. Então, vamos lá. É um programinha que ele faz operações básicas, certo? Entre dois números. Então, eu defino número A e número B, aí eu defino ele aqui. A igual a 5, B igual a 3. Aí eu faço a soma, olha como é que eu faço. Soma igual a mais B. Parecido com matemática. Multiplicação. Então, eu defini essa variável. Isso aqui é uma variável. Isso aqui é outra variável. Quanto é essa variável? A vezes B. Divisão. A dividido por B. E aqui eu tenho essa função módulo que na verdade é o resto da divisão de A por B. Então eu faço A%B, eu vou dividir 5 por 3, né? E vou pegar o resto. Quanto é o resto? 2, né? E aqui eu escrevo, ó, print, soma, multiplicação, divisão, resto da divisão. Né? Então é o P43, né? P43. Aí eu faço Python 3, P43, é o programa, aí ele dá. Ele dá soma, 8, né? 5 mais 3, multiplicação, divisão e o resto é a divisão. Tá bom? Tranquilo? Então, operações básicas. Aí uma coisa que é muito utilizada, mas muito mesmo, nessa coisa de programação, são as condicionais, tá? As condicionais, né? É muito comum você usar condicional para um monte de coisa. Certo? Para várias coisas mesmo. Então, a gente tem que aprender como é que isso funciona. Então, o que é uma condicional? Existem alguns comandos. Você tem um comando, né? If, elif, else. Tá? Então, como é que a gente usa esse cara aqui? Né? Veja. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, o programa ele primeiro pede um número. Ou seja, número igual a esse float com input, que é o quê? Ele está pedindo para você digitar um número. Você digita um número. Aí ele faz a seguinte coisa, né? Se, ou seja, né? E se esse número for maior que 0, aí ele vai. Se isso daqui for verdade, ele entra nesse condicional. Entrar nesse condicional quer dizer que ele vai executar a linha após esse condicional, que é essa linha aqui. Então, se esse cara for maior que 0, então aí ele vai resolver ela aqui. O número é positivo, né? Aí, certo? Aí não é. Digamos que não seja. Aí ele vem para a próxima linha, que é o elif. Certo? Que é como se fosse o seguinte, é como se fosse um if após esse if aqui ter dado errado. Né? Aí ele testa. Então vamos testar se ele é menor do que 0. Aí você escreve assim. Certo? Se ele for menor do que 0, ele entra nesse condicional. Aí ele vai escrever o número negativo. Então, se esse der errado e esse der errado, aí você vem para o else, ou seja, né? Porque você já testou duas coisas. Você testou se ele é positivo e testou se ele é negativo. Você fez dois ifs aqui. Um if para positivo e outro para negativo. Aí agora você vai fazer o quê? Se ele nem é positivo nem é negativo, aí vem o else, quer dizer, então só sobra uma opção. O número é 0. Compreendeu? Então é um condicional. Ele pergunta primeiro se é positivo, depois ele pergunta se ele é negativo. Se isso for mentira e se isso for mentira, só sobra agora uma coisa. Então o número é 0. Entendeu? Então essa é uma coisa muito comum. Esse tipo de condicional é muito comum. Aí é o programa B44. Aí eu digito o número 10.
Aí 10 é um número positivo, então ele vai entrar no primeiro condicional do programa. Ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar aqui, ó. Se ele entra aqui, ele vai executar essa linha aqui, ó, que é a linha pós esse cara aqui, que é a linha que faz parte desse condicional aqui, ó, tá bom? O número é positivo, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Entendeu? Agora vamos de novo. Aí digita agora menos 10. Quando eu digito menos 10, ele não vai entrar aqui, porque menos 10 não é um número positivo. Então, se ele não vai entrar aqui, ele vem para o elif. Ele vai entrar aqui, ó. É um número negativo. Então, ele vai fazer essa linha aqui, que é acoplada com o elif, entendeu? Esse aqui, ó. Esse aqui é um bloco só. Ele vai dizer que o número é negativo. O número é negativo. É isso aqui. Entendeu? Agora eu vou digitar 0. Quando eu digitar 0, o que, que vai acontecer? Ele não vai entrar aqui e não vai entrar aqui. Então ele vai entrar no else. Se ele nem é positivo, nem é negativo, então aí ele entra aqui e ele vai dizer que o número é 0. O número é 0, tá vendo? Então esse tipo de condicional é muito importante, a gente tem que aprender a usar, é muito interessante e é muito útil, certo? Então vamos aqui para mais um condicional. Eu estou no 4.4, 4.5. Pronto, agora é a teoria de loops, né? Os loops são muito importantes. A gente vai ver aqui essa primeira versão do loop, do que é um loop. Mas a gente vai voltar a trabalhar com isso lá na frente, certo? Que vão ser importantes, inclusive, para os métodos que a gente vai usar nas simulações, né? Olha, gente, o loop é uma estrutura de repetição, né? Certo? Digamos que eu quero escrever os seguintes números aqui. Eu quero que o seu programa escreva 1, 2, 3, 4, 5. Um atrás do outro. Digamos que essa seja a tarefa que você queira o computador fazer. Você pode escrever 5 prints, print 1, print 2, print 3, print 4, print 5, ou pode fazer um loop. Um loop é essa estrutura aqui, ó. Um for, é um comando for, tá? E esse comando for, ele tem a seguinte coisa, ele tem um inteiro que indexa ele. Pode ser um inteiro, pode ser outro número, vamos tratar primeiro com o inteiro, para esse exemplo mais fácil. Aí ele vai fazer a seguinte coisa, esse for, ele vai tratar nesse range aqui, ó. No Python, um range de 1 até 5, que é isso que eu quero, se escreve dessa forma aqui, range 1, 6. Isso daqui quer dizer que ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ele para, compreendeu? Aí, enquanto o i estiver de 1 a 5, estiver crescendo ali, igual a 1, ele entra aqui e faz o printer. Aí volta para o começo do for, volta para cá. I igual a 2, entra aqui. Então, isso aqui é como se fosse um bloco cíclico, entendeu? Ele começa com i igual a 1, aí ele entra, escreve print i. Quem é i? I igual a 1, ele escreve lá print 1. Aí quando ele terminou de escrever, ele volta para o começo aqui. Quanto é o i agora? Não é mais 1, agora é 2. Aí ele volta aqui no print, escreve print 2. E assim vai, até que chegar no 5, né? Quando ele chega no 6, ali no final do range, ele sai do range. Então isso daqui é equivalente a você escrever 5 comandos print. Print 1, print 2, print 3, print 4, print 5, entendeu? É equivalente a isso. Então quando você faz esse tipo de coisa, ele fica preso aqui, rodando aqui, escrevendo esse print 5 vezes, e esse i que está aqui é o indexador do loop. Ele vai crescendo. Começa com 1, depois é 2, depois é 3, depois é 4, depois é 5. Então, se você executar aqui o programa, o P45, que é esse programa, ele vai fazer exatamente isso. Ó. Primeiro valor do loop, segundo, terceiro, quarto e quinto. Tá bom? Isso é uma coisa muito importante, entendeu? Então o laço é esse, dá um comando for, aí dá esses 2 pontos aqui, o que tiver aqui embaixo, ele vai ficar preso aqui, ó, preso. Até que esse range se acabe, tá bom? Então agora vamos ver como é que a gente faz uma função em Python. A função é uma coisa muito importante também em várias linguagens, né? É como se você tivesse, digamos que tem uma dada conta que você vai repetir várias vezes no seu programa. Você não precisa toda vez escrever a conta, você escreve essa conta numa função e toda vez chama essa função para fazer essa conta. Então, digamos que a conta seja somar A mais B. Então, você cria uma função assim, a função soma, onde você entra com 2 valores, entra com A e com B. E aí ela retorna A mais B. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, vamos chamar, eu digo resultado, ou seja, o número resultado é igual a soma 3, 5. Quando você faz isso, o programa pula daqui de onde eu estou com o cursor para cá.
Aí ele vem aqui e diz, olha, soma, quem é A? 3. Quem é B? 5. Retorne A mais B, retorne 3 mais 5. Aí ele vem para cá, volta para cá e diz, o resultado é igual a esse A mais B aqui. E aí que eu escrevo, a soma é resultado, entendeu? Então ele vai fazer esse tipo de coisa. Então é o P46. 8. Tá vendo? E você pode criar outras funções se você quiser. Eu criei essa da soma, mas você pode criar outras. Você pode criar uma função que ao invés de seja A mais B, seja uma função, sei lá. Né? Você pode criar outra função aqui, por exemplo. Né? Outra função. Outra função. Eu vou copiar aqui só para a gente não errar, né? É sempre bom, eu não gosto da soma. Vamos aqui, bota aqui. Função nova. É uma função nova. Aí você bota aí A vezes A mais B vezes B. Tá bom? Ele vai retornar isso aí. É uma função nova. Aí você, depois dessa parte aqui, eu copio, faço esse negócio novo aqui. Aí boto função nova. Só para você ver como dá para... Né? E aqui, né? Função nova igual a essa aqui. Entendeu? Então vamos ver aí se está certo. Tá vendo aí? Né? Um deu 8, né? Ok? Um deu 8. E a outra deu, né, 5 ao quadrado, né? Mais 3 ao quadrado. Então dá 25 mais 9. 25 mais 9 dá 34. 34. Tá vendo aí? Então é tranquilo. Você pode criar quantas funções você quiser. Eu vou apagar para não ficar com um programa diferente do que está lá no coisa. Beleza? Então é assim que cria uma funçãozinha. Ela é importante quando você for repetir muitas vezes não dá da conta. Aí você bota tudo numa função, só chama a função para fazer aquela conta. Compreendeu? Vamos para. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa última aqui, que é a lista e manipulações de coleções, só para gente, né, mais ou menos assim, lembrar aí como seria a chamada, o começo da representação de vetores, né? Tá? Aqui eles chamam muito esse comando de lista, né? Que é parecido com as outras linguagens, que é o mesmo vetor, né? Beleza? Então vamos lá. Então eu vou criar uma lista aqui, ó, certo? Vou criar uma lista chamada números, tá? Números. Essa lista ela tem essa seguinte coisa aqui, ó. Você abre um colchete, bota os números aqui, 1, 2, 3, 4. É como se fossem as componentes de um vetor. Primeira componente, segunda componente, terceira componente, quarta componente. Tá bom? Beleza? Aí, vamos lá. Aí eu tenho aqui, eu vou adicionar um número a essa lista. Vou adicionar um dado número nessa lista. Aí a forma de adicionar um número nessa lista é esse comando aqui. Esse comando vai botar um número 5 aqui. Tá bom? Beleza. Aí agora eu vou imprimir, por exemplo, um dado item. Aí eu vou imprimir o primeiro número. O primeiro número é esse aqui. Ó. Certo? O primeiro número é esse cara aqui. Esse cara aqui é como se fosse a primeira componente do vetor. Sendo que no Python ele não chama de primeira de 1. Na verdade, ele começa de 0. Ele usa o 0 para indexar a primeira mesmo. Entendeu? Então, o número 1 ocupa a posição de ordem 0. O número 2 ocupa a posição de ordem 1. O número 3 ocupa a posição de ordem 2. Compreendeu? E assim vai. Então, eu mandei aqui escrever o primeiro número. Eu escrevo números, aí pego a componente 0 do vetor. Compreendeu? E se eu quiser escrever a lista toda, eu boto print números. Aí ele vai escrever a lista toda. Entendeu? Então, vamos botar para executar esse programinha aí para vocês verem aí o que acontece. Tá aqui, ó. Primeiro número 1, que é o número de ordem 0, e a lista atualizada, quanto é a lista atualizada? A lista começou, cadê aqui? A lista começou com o quê? A lista começou com 4 números, mas você botou um quinto, você botou o número 5 lá, então você fez você colocou esse cara aqui com esse comando. Esse comando aqui, ele coloca mais um cara aqui, entendeu? Beleza? No final da lista, né? Entendeu? Aí quando eu botei para imprimir a lista toda, que basicamente é escrever números, você escreve números aqui, como números é uma lista, ele vai escrever todos os números daquela lista, como se fosse escrever todas as componentes do vetor, entendeu? Aí pronto. Então é isso. Então aí quando apareceu essa coisa aqui, ó, já apareceu a lista já complementada com o número 5 aqui. Compreendeu?
E assim vai, né? Se você quisesse complementar, botar mais número ali, você repetia aquele comandozinho, esse números.append aqui, com o número que você quer colocar, e ele iria incluindo mais números ali. Beleza? Então é isso, né? Então, assim, até esse sétimo ponto aí, eu diria que a gente vai parar aí nesse vídeo, para não ficar muito longo. Já tem aí, digamos, o essencial para a gente fazer uma boa parte dos programinhas que a gente precisa. Claro que a gente vai aprender mais coisa, né? A gente vai continuar aí, viu? Então no próximo vídeo a gente continua, tá bom? Essa parte aí. E de manipulação de strings para baixo, viu? Valeu, gente. Obrigado. Um abração aí para vocês. Tudo de bom.